Olá, amigas e amigos, é um prazer revê-los virtualmente para que nós possamos dar então prosseguimento ao nosso programa para a atualização do curso de Direito Constitucional, 13ª edição da editora Atlas Gen, esta referente ao mês de outubro do ano de 2023. Como sempre fazemos, quero inicialmente apresentar aos senhores e às senhoras o nosso plano de aula. Nós iremos abordar 3 acordos importantes do Supremo Tribunal Federal, publicados em sumativos 1110 e 1113, que impactaram diretamente a atualização da disciplina do direito constitucional. Um acordo é pertinente ao marco temporal. Me refiro aqui ao recurso extraordinário 1017365, Santa Catarina, publicado no informativo 1110. Outro acordo que parece muito importante, aliás, recapitulando o tema do mês anterior, é ativismo dialógico, o estado de coisa inconstitucional, a DPF 347 do DF, informativo 1111. E um terceiro caso é sistema de cotas, ou ações afirmativas, recurso extraordinário 614873 do Amazonas, informativo agora 1113. Aliás, uma curiosidade, a tendência atual do Supremo Tribunal Federal é reforçar o controle abstrato principal, em detrimento do controle concreto incidental. Nesse mês, ocorre o inverso. Abordaremos um caso de controle abstrato principal, justamente a DPF 347, na linha do Supremo Tribunal Federal de ampliar o cabimento desse tipo de ação, e 2 casos de controle concreto incidental, 2 recursos extraordinários, sob os números 614873 e 1017365. Justamente começo minha abordagem com esse caso. RE 1017365, informativo 1110, marco temporal, questão muito importante, pertinente às terras tradicionalmente ocupadas por índios e a demarcação dessas terras. Questão, aliás, muito rumorosa, que a mídia muito abordou. E a questão levantada perante o Supremo Tribunal Federal, na verdade, envolvia 2 perguntas. Primeiro, se a demarcação tem efeito constitutivo ou declaratório. Se, na verdade, o Estado, via Poder Judiciário, estaria declarando uma terra pré-existente ou constituindo uma ocupação a partir de então. E uma outra consideração importante seria se haveria ou não marco temporal em relação a isso. Até porque o Supremo Tribunal Federal tinha acordo anterior que reconhecia, inclusive, marco temporal. Talvez fosse um caso, como de fato foi, de overruling, de mudança, ainda que parcial, da posição tomada pelo Supremo Tribunal Federal. É importante lembrar que a questão, e volta a ela, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, é abordada em nossa Constituição, no artigo 20, inciso 11, e no artigo 231. E aqui destacaria o artigo 231, parágrafos 1º, 2º e 6º. O artigo 20, inciso 11, prevê que terras que os índios ocupem tradicionalmente são bens públicos da União, então pertencem ao domínio federal. Portanto, o bem não seria particular, o bem seria público e público vinculado ao patrimônio da União. Posteriormente, o artigo 231 traz uma série de normas sobre essas terras. E aqui, conforme havia colocado, destacaria os parágrafos 1º, 2º e 6º. Parágrafo 1º define que são terras tradicionalmente ocupadas por índios, inclusive terras vinculadas à sua conservação étnica. Parágrafo 2º prevê que, em relação a ela, há uma situação de usufruto prevista pela Constituição. Aliás, um detalhe interessante, usufruto nem sempre a Constituição é particular. O usufruto pode ter Constituição pública, inclusive com previsão constitucional expressa, como no artigo 231, parágrafo 2º. Então, a propriedade pertence à União, mas usufruto em favor das comunidades tradicionais. E, por sua vez, o artigo 231, parágrafo 6º, prevê que são nulos pelo direito quaisquer atos que importem em alienação desse tipo de terra, o domínio acerca delas. Aliás, interessante porque a norma prevê nulos e não opera nenhum tipo de efeito jurídico. Por que existe esse cuidado? Porque em direito constitucional, nós abordamos isso também em controle de constitucionalidade, há normas que, malgrado sejam nulas, podem operar alguns ou todos os efeitos jurídicos dela. Por exemplo, pensemos na Lei 9868 de 99, a lei que regulamenta, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade, seu artigo 27, a modulação de eficácia temporal da decisão de inconstitucionalidade. Aplicada a técnica do artigo 27 da Lei 9868 de 99, é possível que atos, mesmo nulos, até porque o Supremo Tribunal Federal entende, também conforme jurisprudência americana, que ato inconstitucional é ato nulo, pode produzir todos os efeitos, caso o acordo opere efeito ex nunc, ou alguns dos efeitos, caso se module o efeito, ainda que efeito ex nunc. Por isso, a norma tem o cuidado de mencionar que o ato é nulo e não opera nenhum efeito jurídico, porque existem atos que podem ser nulos e operarem alguns ou todos os efeitos jurídicos. Por exemplo, repito, a Lei 9868 de 99, no seu artigo 27. Muito bem, o que declara o Supremo Tribunal Federal nesse caso concreto? Primeiro, a atuação demarcatória tem um viés declaratório, não um viés constitutivo. Então, o Estado reconhece uma ocupação pré-existente, mas não constitui uma situação jurídica nova. E a posição que o STF também tomou diz o seguinte: nesse caso, é desnecessário qualquer marco temporal. Ou seja, pré-existe, inclusive, a atual Constituição.
evidentemente não haverá reconhecimento caso as comunidades não ocupem mais essas terras, mas comunidades tradicionais ocuparem essas terras hoje, mesmo que, na verdade, desvinculadas de marco temporal pretérito, se reconhece o direito previsto na Constituição Federal, no artigo 20, inciso 11, e no artigo 231, reitero especialmente os parágrafos 1º, 2º e 6º. E aqui eu acho interessante dois detalhes. Primeiro detalhe, posteriormente à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, aprovou-se uma propositura do Poder Legislativo. Falo do PL, Câmara dos Deputados, 490 de 2007, que volta a reconhecer o marco temporal. É interessante lembrar, então, que esse projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados configura uma situação de efeito backlash. Efeito backlash recebe duas traduções hoje no país. Em doutrina, em nosso livro, nós falamos acerca disso, chama-se reação legislativa à decisão jurisdicional. Ou seja, o legislador, seja típico, poder legislativo, seja atípico, governo, quando desempenha tipicamente a função legislativa, pode reagir com as decisões judiciais. Na verdade, seria backlash. Na jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal à luz de ativismo congressual, para se contrapor ao ativismo judicial. Enfim, backlash tem duas traduções. Na doutrina, em nosso livro, nós falamos acerca disso, reação legislativa à decisão jurisdicional. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ativismo congressual. Fato é que esse backlash, e aqui nós temos um bom exemplo desse backlash, em nossa Constituição ele está previsto, expressamente no artigo 102, parágrafo 2º, porque lá se fala que o efeito vinculante se aplica aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública. Então aqui se abre a porta para dois institutos que hoje foram mencionados, overruling e backlash. Overruling é a releitura feita pelo Supremo Tribunal Federal, é a ultrapassagem da sua jurisprudência, é a guinada que ele toma, é uma forma de evitar a fossilização do direito constitucional. Ele aqui o fez, porque havia antes entendido que talvez houvesse um marco temporal. Nessa parte, pelo menos, é um overruling parcial, teria havido essa ultrapassagem, essa guinada, essa mudança da orientação do Supremo Tribunal Federal. É possível, porque, repare, o efeito vinculante não se aplica ao próprio Supremo Tribunal Federal, se aplica aos outros órgãos judiciários. A norma do artigo 102, parágrafo 2º, que aliás é igual à norma do artigo 103A caput, quando se aborda súmula vinculante, até porque súmula vinculante é efeito vinculante aplicado à súmula do Supremo Tribunal Federal. O Instituto, na sua essência, seria exatamente o mesmo. A norma não se refere a todos os órgãos, e sim aos outros órgãos. Então são os outros, não o próprio Supremo Tribunal Federal. Ele se autovincula aquilo que ele entendeu. Até porque, se assim não fosse, engessaria a sua jurisprudência, fossilizaria, ao contrário, o direito constitucional. Daí a possibilidade do overruling. Agora, o backlash se abre, porque, na verdade, o efeito vinculante, reparem, não se aplica ao Poder Legislativo, nem ao governo, ou seja, ao legislador, que pode reagir. Na verdade, reagir contra aquilo que o STF antes tenha entendido. Em doutrina, são encontrados vários exemplos de backlash, mas talvez o mais recente hoje seja esse. Projeto de Lei, Câmara dos Deputados, 490, 2007, que, aliás, foi vetada essa parte. É interessante lembrar que o veto pode ser derrubado, quando será reaberta, se for assim o caso, nova discussão. Mas houve veto, por enquanto, esse backlash veio a ser obstado. Aliás, em nosso livro, nós citamos dois autores importantes dessa matéria. No Rio de Janeiro, Rodrigo Brandão, e em São Paulo, Conrado Ubner Mendes, que são referências na matéria sobre backlash. Rodrigo Brandão fala da teoria dos diálogos institucionais. Isso aqui é um diálogo entre o Poder Judiciário, via Supremo Tribunal Federal, e o Poder Legislativo, via Congresso Nacional. Vejam, um diálogo nem sempre é harmonioso. O diálogo ele pode ser conflitivo. E a Constituição está predisposta para resolver conflitos constitucionais, desde que haja uma separação entre diálogo, mesmo conflitivo, e ruptura. Não se aceita ruptura democrática. Agora, diálogos, mesmo conflitivos, a Constituição não só admite, como está predisposta a resolvê-los. O professor Conrado Ubner Mendes fala a teoria das rodadas de deliberação, rodadas de discussão. E diz Conrado Ubner Mendes, ninguém possui o monopólio da última palavra, da palavra final. Nem o próprio Supremo Tribunal Federal possui esse monopólio. Ele coloca a firma rodar a discussão, mas ela pode ser aberta. Basta que o legislador efetue backlash e reabra aquela discussão. Quando competirá também o Supremo Tribunal Federal, colocar fim àquela rodada. E assim, subsequentemente. A questão só cessa quando o próprio Supremo Tribunal Federal utilizar overruling e amoldar-se à posição do legislador, ou o legislador acomodar-se e cessar essa reação. Enquanto não houver uma acomodação institucional, será reaberta a possibilidade, portanto, de backlash. Fato é que esse caso pode ser um caso importante futuro de backlash, a depender de eventual rejeição ao veto que já foi aposto. Mas, enfim, esse caso está aqui colocado, é importante que nós abordemos, porque impacta diretamente a atualização do direito constitucional. O outro caso que lhes trago, vejam só, a assertiva B, tem a ver com ativismo dialógico, DPF 347,
do DF, informativo 1111. Aliás, matéria vista no mês passado, em setembro, que agora volta a ser vista. Esse caso, DPF 347, foi a primeira hipótese na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a configuração de estado de coisa inconstitucional. O STF havia, no passado, decidido eliminar, nesse caso concreto, parcialmente, mas declarado que havia configuração do estado de coisa inconstitucional. No mês passado, em setembro de 2023, nós fizemos alusão no informativo que nós abordamos, a DPF 976, informativo 1105, população em situação de rua, quando o Supremo Tribunal Federal voltou a fazer menção também a esse conceito. E agora o STF retoma aquele caso original, sistema penitenciário, e decide o mérito da questão. Reconhece de fato que existe estado de coisa inconstitucional. Então, acerca da conceituação que vem a ser ele, eu me reporto no nosso vídeo do mês passado. Quero só rememorar algumas coisas básicas sobre estado de coisa inconstitucional. É uma situação drástica, profunda, de omissão inconstitucional. Ao mesmo tempo, é uma nova modalidade de ativismo judicial, ativismo do diálogo. A premissa da qual se parte é a de que há uma separação entre eficácia e efetividade. E não compete ao Poder Judiciário proferir decisões que operem efeito jurídico, eficácia, mas decisões que efetivamente resolvam casos concretos, efetividade. Então, qual seria o meio, qual seria o fim? O meio é prorrogação da competência. A sentença ou acordo não é o ato que põe fim ao processo, mas declara a configuração do estado de coisa inconstitucional. E se prorroga a competência até que o tribunal resolva efetivamente aquela questão. E qual é o fim? O fim é suplantar essas omissões. É utilizar o ativismo como forma de resolução de questões profundas ligadas ao constitucionalismo contemporâneo. Havíamos colocado, e repetimos agora, que a configuração do estado de coisa inconstitucional pressupõe presença de três pressupostos ao mesmo tempo, que aqui o próprio STF entende presente. Primeiro, violação massiva de direitos humanos. Segundo, fracasso absoluto de políticas públicas. E terceiro, bloqueio total dos processos disponíveis. Peço atenção de vocês em relação aos adjetivos que eu utilizei. Violação massiva de direitos humanos. Não é a violação pontual de direitos humanos, mas violação em longa escala de direitos humanos. Depois, fracasso absoluto de políticas públicas. Não é o caso do qual o Estado concebe a política pública, mas executa a política pública de modo irregular. Mas é o caso do qual a política pública fracassa de modo absoluto. Ela nem chega a ser concebida e muito menos implementada. E, por fim, bloqueio total dos processos disponíveis. Não um processo obrigatoriamente judicial, mas um processo político, institucional, enfim, qualquer processo disponibilizado para colocar fim àquela questão se encontra bloqueado. Nesse caso concreto, o tribunal recorre a decisões de execução complexa, que são próximas de um processo estrutural brasileiro. Mas na Colômbia, onde vem a questão, chamadas decisões de execução complexa. Por exemplo, autos de monitoramento, audiências públicas. Fato é que esse conceito, eu volto a falar, é um caso notório no Brasil de transconstitucionalismo. Transconstitucionalismo quer dizer aproveitar conhecimento estrangeiro para resolver questões nacionais. E a principal manifestação de transconstitucionalismo é a utilização persuasiva de jurisprudência estrangeira por tribunal constitucional. Veja, utilização persuasiva de jurisprudência estrangeira por tribunal constitucional. Jurisprudência é, na verdade, estrangeira, não é internacional. É jurisprudência colombiana, como aqui se dá, ou às vezes americana, italiana, etc. É bom lembrar que o tribunal é um tribunal constitucional, que interpreta e aplica a Constituição. Não só um tribunal puro, que só tem competência originária, como o caso da Itália, da Espanha, de Portugal, mas também um Tribunal Supremo, que possui competência recursal, como o caso americano e o caso brasileiro. Mas que fique bem claro, utilização persuasiva, argumentativa, para fins de argumentação jurídica. E aqui nós temos um belo caso. Esse caso oriundo da Colômbia. A Colômbia tem casos de estado de coisa inconstitucional além desse. Tem um caso na Colômbia sobre saúde pública, outro caso ligado a documentos forçados de pessoas por províncias colombianas. Mas o principal caso colombiano foi esse que agora o STF utilizou, sistema penitenciário, e reiterou também na situação ligada à população em situação de rua. Fato é que esse acordo é importante, rememoro um tema do nosso mês passado, mas envolve também estado de coisa inconstitucional, ativismo dialógico, agora o principal acordo julgado no seu mérito, justamente o acordo que eles trouxeram. E um outro acordo que eu acho importante lembrar tem a ver com o sistema de cotas, ou ações afirmativas. Me refiro ao recurso extraordinário 614873. E aqui acho importante tocar em alguns aspectos ligados a ações afirmativas. Esse tema nós abordamos no nosso livro, no tocante ao princípio da igualdade, que é uma forma de implementação de igualdade, de origem norte-americana. Seria uma ação afirmativa. Na verdade, uma política, um programa, público ou privado,
de concessão de benefícios a grupos sociais que foram ou que são vítima de alguma discriminação. Repito, político, programa, público ou privado, de concessão de benefícios a grupos sociais que foram ou que são vítima de alguma discriminação. Alguns detalhes. Político, programa, nem sempre é algo tão amplo ao ponto de ser política. Pode ser algo mais restrito ao ponto de ser programa. Público ou privado, nem sempre programa, política é pública, ela pode ser privada. No Brasil, hoje, empresas que realizam ações afirmativas de concessão de benefícios a grupos sociais. O cerne do conceito seria esse: conceder benefício a grupo social. Sob que pretexto? Porque ele foi ou porque ele é vítima de alguma discriminação. Vejam que aqui eu uso o verbo ser. No passado, foi. No presente, é. Porque há uma discussão filosófica sobre fundamentação da ação afirmativa. Fundamentação filosófica da ação afirmativa. E no mundo hoje, há duas correntes: justiça compensatória ou distributiva. Se for compensatória, foi. Mira-se o passado, compensa o que passou. Se for distributiva, é. São. Ou seja, mira-se o presente e compensa no presente aquela situação. Fato é que, como há discussão, nós colocamos no conceito as duas possibilidades: ou se compensa ou se distribui esse grupo social. Em relação a esse tema, algumas considerações interessantes. Primeira consideração: no informativo do Supremo Tribunal Federal, a menção é que foi feita a sistema de cotas. Sistema de cotas não é uma expressão totalmente técnica, porque cota pode ser um dos meios possíveis da ação afirmativa, mas não esgota a matéria. Nesse ponto, inclusive, é interessante lembrar que nós temos meios e nós temos fins. O meio mais comum no Brasil é a cota, ou seja, usa-se um percentual, reserva-se a vaga, aquela percentagem. Portanto, usa-se um valor relativo, que é a percentagem, para a obtenção ou não da vaga almejada. Agora, é bom lembrar, nível comparado a outros meios possíveis. Por exemplo, o meio mais seguido do mundo hoje chama-se sistema de pontuação ou sistema de bonificação, que não trabalha com valor relativo, mas com valor absoluto. Atribui-se ao beneficiário uma pontuação a título de bonificação, que, somado ao desempenho pessoal, possa dar ou não ensejo àquela vaga almejada. Outros meios também possíveis. Por exemplo, treinamento é um meio possível. Por exemplo, formulação de políticas para contratar pessoal. Há empresas no Brasil hoje que formularam políticas para fomentar, por exemplo, diversidade étnica, sexual, ideológica, política. São meios possíveis de ações afirmativas. Então, que fique bem claro, sistema de cotas não é uma expressão errada, mas é uma expressão insuficiente, porque ela se aporta a um dos meios possíveis, a outros meios. Sem contar que ela não se refere também aos fins. Fim também único não é o acesso ao ensino, como inclusive aqui é discutido, mas são possíveis outros fins. Por exemplo, no mundo hoje, o fim mais conhecido é a obtenção de emprego. Não fala aqui emprego estricto sensu, como relação empregatícia, mas como trabalho, ocupação profissional. Então, emprego, função, tarefa, incumbência, enfim, obtenção de emprego. Outros fins também podem ser vistos. Por exemplo, dispêndio de recursos públicos, auxílios emergenciais, por exemplo. Outro fim possível, visto agora no direito norte-americano, concessão de serviços públicos, ligados, por exemplo, à comunicação social, porque na verdade forma opinião pública, por exemplo, canais de televisão, de rádio, a possibilidade de ser um fim da ação afirmativa. Também, por favor, peço que evitem a expressão discriminação positiva. Primeiro, porque ela é negativa em si própria. Discriminação é violação de igualdade. E a ação afirmativa, na verdade, é implementação de igualdade. Ou seja, a ação afirmativa presume-se válida. A discriminação já nasce incondicional. Ela é inválida. Portanto, nunca é positiva, ela é sempre negativa, porque sempre seria incondicional. A expressão se encontra em si própria equivocada. Se bem que vários autores no Brasil, no exterior, inclusive, utilizam discriminação positiva. Por favor, evite esse termo. A expressão mais adequada e mundialmente mais citada é affirmative actions, ações afirmativas, que é uma expressão neutra, porque é a afirmação de um valor chamado igualdade, por uma ação do Estado ou não, pretenda dar implementação a ele. A discussão aqui trazida não é a principal questão que o STF tem hoje, sobre validade da ação afirmativa. É bom lembrar que nós encontramos jurisprudência sobre isso, direito americano. E lá nós temos hoje 3 casos concretos. Ao caso Baker, 76, ao caso Bollinger, de 2003, em 2023, ao caso Harvard College. E o direito americano utilizou-se a jurisprudência de aplicar-se em relação à ação afirmativa, que eles chamam de Strict Scrutiny Test, teste de escrutínio estrito. Então, qual é, na verdade, a solução americana que o Brasil tem aplicado, inclusive? Seria basicamente o seguinte: na common law, diferente de nós da civil law, a grande preocupação não é julgar o caso concreto, mas fixar um standard, um padrão de julgamento, que será aplicado para aquele caso ou casos futuros. Até porque a preocupação aqui seria efeito vinculante. Então, ou seja, estabelecer
standards para julgamento de casos futuros. Quando a questão foi levada à Corte Suprema, especialmente em matéria educacional, nos Estados Unidos, a preocupação era que standards iremos seguir: o soft, o hard ou o strict, o leve, moderado ou radical. E a opção na época, depois confirmada, foi o strict, ou seja, o radical. Na Corte Americana, então, para que se valide a ação afirmativa, 3 critérios são utilizados. Primeiro, imperativo e interesse do governo. Repare, não basta só o interesse imperativo. Fala-se imperative. Depois, programa desenhado sob medida para o fim visado. Fala-se muito em medida, adequação ou fit. Programa desenhado sob medida para o fim visado. Perfeito, justo para aquela finalidade. E, por fim, demonstração de que o fim não teria como ser alcançado senão pelo uso daquele meio. Que o meio era único disponível para alcançar aquele fim. Se falhar o critério, no entendimento americano que o Brasil tem transplantado, a ação afirmativa seria inconstitucional. Mas, recentemente, foi julgado o caso Harvard College, que não modificou o critério que a Corte utiliza, o rigor que ela sempre teve em relação à aferição da ação afirmativa. Mas é um caso parcial sobre ruling, matéria que citamos hoje. Porque até o caso Bollinger, de 2003, a Corte Americana admitia critérios raciais como fundamentação da ação afirmativa, desde que, em situações extraordinárias, fosse fundamentado esse recurso. Mas era possível, por exceção, o uso de critérios raciais para fundamentar ações afirmativas. No caso, Harvard College, julgado em 2023, em junho desse ano, a Corte Americana impede qualquer utilização de critério racial. Critérios são diferentes raciais, por exemplo, econômicos, não raciais, mesmo de forma extraordinária. Nesse ponto, houve ruling parcial, mas o rigor que a Corte sempre teve em relação à aferição da validade da ação afirmativa se mantém. E a ideia, na verdade, encontra-se conservada. O fato é que esse caso, levado ao Supremo Tribunal Federal, não tem a ver com a validade da ação afirmativa, nem a discussão da ação afirmativa. Um caso muito peculiar, porque é uma lei do Estado do Amazonas, é a Lei 2894/2004, que ela concede preferência a pessoas oriundas de escolas públicas do Estado. Então, veja, a discussão não é sobre a ação afirmativa em si, mas a preferência incondicional entre brasileiros, inclusive, por critérios estranhos à nossa Constituição. Então, qual foi a solução que a STF deu? A STF entende que, embora ele reconheça a importância da ação afirmativa e a relevância que ela tem no Estado brasileiro, até para suplantar discriminações passadas, o fato é que, nesse caso concreto, ela seria inconstitucional, porque teria criado discriminação entre brasileiros e violado, portanto, nossa Constituição no artigo 19, inciso 3º. Aliás, esse mesmo artigo que fala também que o nosso Estado seria laico. Nosso Estado não é ateu, até porque o preâmbulo fala em Deus, mas ele seria laico, não é confessional, porque não mantém relação oficial com a igreja, salvo de colaboração recíproca. O próprio artigo 19 fala nisso. No inciso 3º diz que é proibida discriminações ou preferências entre brasileiros. E que teria havido um privilégio entre brasileiros. Então, fique bem claro, a discussão aqui não é sobre a validade da ação afirmativa. É sobre um ponto particular desse caso, no qual, nessa hipótese, se conferiu privilégio a brasileiros na aplicação da ação afirmativa. Por conta dessa violação de igualdade, gerou-se, portanto, uma inconstitucionalidade. Enfim, amigas e amigos, são 3 acordos importantes do Supremo Tribunal Federal do mês de setembro mês de outubro do ano 2023, que impactaram a atualização do nosso curso de direito constitucional. E por isso eu trouxe para que nós pudéssemos discutir. Um caso concreto é pertinente, e reitero, a questão ligada às terras que os índios ocupam tradicionalmente e o viés declaratório que essa demarcação tem, desvinculado de qualquer marco temporal, e a possibilidade futura, que eu não posso afirmar hoje, mas no futuro poderá haver, de eventual backlash, caso o veto já foi aposto, venha a ser rejeitado. Falamos também sobre o estado de coisa inconstitucional, o ativismo dialógico, edição do STF no mérito, primeira vez que o STF decide isso, em relação à configuração do ativismo dialógico. E agora falamos sobre ações afirmativas, uma peculiaridade que esse caso teria de privilégio a favor de alguns brasileiros. E nesse ponto, especialmente nesse ponto, violação do princípio da igualdade. Enfim, foi um prazer poder revê-los virtualmente. Espero encontrá-los no próximo mês, para que nós possamos, então, ter atualização pertinente ao mês de novembro e abordar, se for o caso, emendas à Constituição, porventura, nasçam, legislações ordinárias que vão ser criadas, leis suplementares que vão ser editadas, especialmente também acordos do Supremo Tribunal Federal durante esse mês. Muito obrigado, até a próxima, valeu.